Meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, graça e paz, boa noite. Espero que o culto no seu lar esteja sendo uma bênção. Atendendo a pedido de alguns irmãos, eu resolvi gravar esse vídeo com a meditação dessa noite e passar alguns avisos. Infelizmente, nesse domingo ainda não faremos o nosso culto público na igreja, mas eu espero que no mês que vem possamos voltar com as devidas cautelas o nosso culto. Continue orando pela igreja e principalmente pelos enfermos. Eu peço que você, que é do grupo de risco, se cuide. Não esqueça de manter a sua contribuição e se você precisar de algum alimento ou remédio, nos procure para que nós possamos providenciar. Ore pela irmã Ivone, que vai fazer aniversário sábado que vem. Vamos lá. O texto de hoje é bastante conhecido e eu vou ser breve. João 14, do 1 ao 3, Jesus conforta os seus discípulos. Verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Nós estamos, meus irmãos, no ápice da tensão do ministério de Jesus, no momento mais crítico do ministério de Jesus. Eram os momentos da despedida, era a quinta-feira da traição de Judas, da negação de Pedro, a quinta-feira que seus discípulos iriam abandoná-lo, a quinta-feira que ele seria preso. Era a última pregação de Jesus, do 14 ao 16, do capítulo 14 ao 16. Nas ruas, os sacerdotes planejavam matá-lo. Mesmo após suas curas, seus ensinamentos, seus milagres, suas profecias, muitos judeus não criam nele. Horas antes, ele havia lavado os pés dos discípulos e desmascarado Judas. É Jesus que está caminhando para sofrer na cruz. Um momento seria apropriado para que ele fosse consolado, mas é ele que vai consolar emocionalmente e espiritualmente seus discípulos. É ele que vai confortar os seus discípulos. Diante de tudo isso, os discípulos estavam atribulados e William Hendricks diz que eles estavam tristes porque Jesus iria partir. Estavam envergonhados porque momentos antes tinham perguntado quem era o maior entre eles. Eles estavam perplexos quando descobriram que Judas era o traidor e que Pedro iria negar Jesus. Eles estavam com a fé enfraquecida, pensando como pode o Messias ser traído e morto. Eles estavam angustiados porque sabiam que os tempos seriam difíceis. Açoites, aflições, perseguições, prisões e mortes viriam pela frente. Os discípulos e nós nos perguntamos como podemos confortar o coração agitado em dias difíceis. Como podemos acalmar a nossa alma em dias difíceis? Eles iam perder o Jesus e nós estamos enfrentando essa pandemia. Como podemos encontrar consolo na hora da aflição? O texto que nós lemos nos dá a resposta. Em primeiro lugar, no verso 1, Jesus nos apresenta a fé como um infalível remédio em tempos de tribulação. Ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Estar preocupado e angustiado é algo normal nos dias em que estamos vivendo. Embora sejamos cristãos, nós somos seres humanos e sentimos com grande pesar tudo o que está acontecendo no mundo. Logo, é comum que nosso coração fique apertado e a nossa alma inquieta. A vida está repleta de situações difíceis e os mais santos servos de Cristo podem sim passar por vários desertos e tempestades. Sempre foi assim. Alguns crentes revelam sua fé ao confessar publicamente Cristo como Salvador. Mas com o passar do tempo, sua fé se enfraquece e diminui, chegando-se a desesperar diante das provações. Jesus chamou os discípulos de homens de pouca fé em Mateus 6. Em Mateus 8, na tempestade também. Chamou Pedro de homem de pouca fé em Mateus 14, quando ele andava sobre o mar. Chamou os discípulos de homens de pouca fé em Mateus 16. Nesses momentos, a fé é o nosso maior aliado. Nosso melhor remédio é a fé. Nosso porto seguro, nossa estrada tranquila. A fé é o melhor remédio para os dias maus. Crer cada dia mais e mais, nos aproximar mais e mais e descansar somente em Jesus é a melhor receita para noites sombrias. Em segundo lugar, no verso 2, Jesus nos apresenta uma prévia de como será a nossa morada eterna. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Nós sabemos pouca coisa referente à eternidade. Tudo que sabemos vem da Bíblia, e nem sempre a Bíblia nos dá detalhes, e algumas passagens são até difíceis de entender. Aqui Jesus nos dá algumas informações.
Ele diz que lá é a casa do Pai. É o lar do Pai, do Filho e do Espírito Santo e é o nosso lar futuro. Essa verdade é maravilhosa. O nosso Jesus não está morto, não está pendurado no madeiro, não está em uma cova. Ele está na casa do Pai. O céu é onde se encontra o trono de Deus. Hoje nós vivemos em um mundo difícil, de dores e perseguição. Mas esse mundo é passageiro, por isso não devemos nos acomodar. Pois no porvir nós estaremos em casa, meus irmãos. Os filhos de Deus estarão lá. Lá nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Jesus também disse que na casa do Pai há muitas moradas, ou seja, há lugar para todo aquele que crê, de toda língua, raça, tribo ou nação. Todos aqueles por quem Jesus derramou o seu sangue estarão lá. Na eternidade, meu irmão, não há ovelha perdida, não há dracma perdida ou filho pródigo. E essa verdade fica ainda mais bela quando Jesus diz: onde eu estou, estejais vós também. Nós sabemos muito pouco do céu, mas uma coisa nós sabemos, e isso nos basta: Jesus vai estar lá. Aleluia! A maior glória do céu é estarmos com Cristo para sempre. Vamos contemplar o seu rosto, servi-lo e exaltá-lo. William Barclay diz que nós não temos que ficar especulando de como vai ser o céu. Basta saber que Jesus vai estar lá para sempre. Em terceiro lugar, Jesus nos apresenta a razão de crermos no amanhã. Ele diz: voltarei, no verso 3, e vos receberei. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ele se deixa levar pelas circunstâncias. Mas quando isso acontecer, traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E o que seria melhor do que as promessas de Jesus para nos confortar e dar esperança? Ele disse: voltarei e vos receberei. Jamais esqueçamos, meus irmãos, da segunda vinda de Jesus. De qualquer forma, seja pela morte ou vivos quando ele vier dos céus buscar a sua igreja, todos nós o veremos face a face. O pastor Hernandes diz que Jesus conforta seus discípulos, dizendo que a separação é momentânea, mas que a comunhão em glória será eterna, pois ele partiu, mas voltará. Diante das provas, das tribulações e do sofrimento, precisamos levantar a nossa cabeça e olhar para a recompensa final. Na jornada cristã, há sofrimento, dor, cruz, mas no fim desse caminho, a glória, a céu, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias do porvir a serem reveladas. Em tempos de coronavírus, todos nós estamos nos cuidando e tomando as precauções necessárias. Mas, meu irmão, se a morte chegar, o máximo que ela pode fazer é nos levar para a casa do Pai. Então, se você deseja acalmar o seu coração, aquietar a sua alma nesses dias, mantenha a fé firmada em Deus e em Jesus. Depois, lembre-se de como será a morada eterna. E por fim, creia que o amanhã será bom, porque ele disse: voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a paz. Que Deus te dê uma semana de bênção. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, até que Ele volte para nos buscar. Amém e amém.